Tudo bem? Pessoal, a gente vai trabalhar hoje, tá? Tô trazendo aqui o conteúdo, tá? Sobre o processo de urbanização, que é um dos conteúdos importantes presente no livro de vocês. E nesse processo, tá? A gente vai trabalhar algumas informações desse processo. Só queria falar para vocês que eu vou organizar hoje os conteúdos para dividir entre vocês para a apresentação, tá? Para essa apresentação que vai ser online, tá? Vê só, uma das coisas que eu queria trazer sobre o processo de urbanização é que a urbanização ocorre quando há aumento da porcentagem da população urbana e está relacionada ao conjunto de intervenção do espaço urbano para melhores, infraestrutura, quer dizer, cada vez mais se melhorar, a estrutura dos grandes centros. No Brasil, o processo acelerado de urbanização ocorreu no período de intensa industrialização do pós-guerra, tendo se iniciado nas últimas décadas do século XX. De acordo com estatísticas oficiais, produzidas em 2004 pelo IBGE, cerca de 81% da população brasileira estava concentrada nas cidades, Então, quer dizer, segundo o IBGE em 2000, 81% da população na cidade. Então, é um dos fatores também, a vinda das pessoas do campo para a cidade, onde a gente vê o êxodo rural, um dos fatores que vai fazer o processo de industrialização, o crescimento da população presente nessas zonas, vai justamente fazer com que alguns problemas ambientais, sociais, venham a acontecer nessas regiões. Nesse processo todo, a produção no espaço urbano com a industrialização, ele começou a cada vez mais a aumentar, tá? Vejam aí nesse gráfico, onde a gente tem a comparação da população rural e a população urbana da década de 50 até a década de 2000. Observem aí que com o passar do tempo, a industrialização, o processo de urbanização fez com que a população rural migrasse, para a zona urbana, tá? Claro que isso vai trazer consequências. Aí a gente está vendo um gráfico que está mostrando a população total, e a população urbana e a população rural. Quando a gente vai, justamente para a década de 50, a gente está vendo a população total, e depois, quando a gente compara a população urbana, urbana e a população rural, a gente vai ver que dentro, dessas sequências, cada vez mais a população rural tende a diminuir. Diante desse processo, quais são as causas do êxodo rural? Por que trabalhar também esse conteúdo? Porque é um conteúdo que está presente no material de vocês e que justamente costuma cair nas grandes provas vestibulares. Então, um dos fatores, o processo de urbanização brasileiro está relacionado ao êxodo rural, claro, saída das pessoas do campo para a cidade, a repulsão da força de trabalho do campo, começou a diminuir cada vez mais o trabalho no campo, a atração da força de trabalho cada vez mais nas cidades. Quem aqui não conhece alguém que saiu da zona rural e justamente se deslocou para a zona urbana? Eu mesmo tenho familiares, inclusive a minha própria família. A formação de uma superpopulação relativa, crescente, e também a questão do latifúndio, a grande propriedade de terra. Aí a questão dos empregos, o surgimento do trabalho informal, que contribuiu de certa forma dando emprego a esta população. Vejam só, aí a gente está tratando das migrações existentes. Observe aí que a linha amarela está tratando do Sudeste, tá? Então, boa parte da população brasileira
né, nesse intervalo de 50 a década de 2000, a gente vai ver que eles foram, a maioria deles, para o Sudeste. Só que a gente teve também para o Centro-Oeste e para o Sul também grandes migrações. Inclusive o Centro-Oeste, né, com a construção de Brasília, né, então toda a questão da força de trabalho, né, foi o segundo ponto onde a gente vê cada vez mais o ponto, né, de urbanização crescente. Então a evolução cada vez mais forte, tá? Agora vejam aí o Nordeste e o Norte, né, bem menor. No Norte a gente tem alguns fatores ligados às grandes hidrelétricas, né, ou até mesmo a questão da borracha, né, a extração do látex. E a rede urbana brasileira, a gente vai ter aí, ó, as metrópoles globais, né, a metrópole nacional. Então a gente vai concentrar aí justamente no Sudeste, tá? Como principais, né, como metrópoles centrais, a gente vai ter Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Olha aí a divisão aí, tá? Bem interessante. Então, e a gente vai ter as metrópoles nacionais presentes aí em algumas regiões do nosso país. Aí, a rede urbana, tá? A área polarizada por São Paulo, né? E a área polarizada pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, veja as influências que a gente tem, né? Justamente dessas grandes metrópoles. A rede urbana brasileira, né? Belo Horizonte, né? Onde a gente tem as influências, né, de Belo Horizonte. Aí a rede urbana brasileira, né? Áreas polarizadas pelas metrópoles meridionais, área polarizada por Curitiba, né? E Porto Alegre. Vejam que, apesar de estar em uma região, elas têm influência em várias áreas, né? Justamente do globo. Os espaços metropolitanos. Em 1950, o Brasil tinha 3 cidades de grande porte: Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, que abrigavam mais de 500 mil habitantes. Em 2000, 30 cidades já haviam ultrapassado a marca de 500 mil de habitantes, perfazendo um total de cerca de 57 milhões de pessoas. O caráter pontual e concentrador da urbanização decorreu das condições em que ocorreu a modernização da economia do país. A concentração econômica determinou a aglomeração espacial, então, que foi que contribuiu para o processo de metropolização. Então, as metrópoles e a gestão pública, né? O que a gente pode trazer? A expansão econômica das metrópoles produziu crescimento demográfico, né, do núcleo urbano central e dos demais situados no seu entorno. Quer dizer, todas as áreas adjacentes, né, a maioria das áreas, tiveram influência justamente para o crescimento da população presente, tá? Aí a integração física das manchas urbanas, a separação das manchas urbanas por áreas rurais, tá? As manchas justamente tendo esse controle, né? E justamente diferenciando a conurbação, né? Que é justamente o processo da união, né? Justamente de municípios onde o crescimento é tão grande que a gente não consegue delimitar uma área de uma ou de outra, e a integração funcional, né? Justamente dessas áreas, né, de manchas urbanizadas por áreas rurais. Diante desse descompasso entre os limites municipais e a mancha urbana, né, houve um descompasso, quer dizer, uma falta de controle. A gente sabe essa questão da falta de controle é um dos problemas, né, que a gente vem encontrando. As metrópoles e a gestão pública, né, então a população, né, do município central e a região metropolitana das grandes cidades do Brasil, né, e a população total. As metrópoles e a gestão pública, novamente, a gente pode falar da Grande São Paulo, né, que é a terceira maior metrópole do mundo,
abriga nos seus 39 municípios 18 milhões de habitantes. Quer dizer, isso há um tempo atrás, em 2001, quer dizer, aumentou, né, gente? Com certeza. Cerca de 10% da população. Quer dizer, a Grande São Paulo contém, né, uma grande quantidade de pessoas justamente pela importância. Quem não conhece aqui alguém que já foi para o Sudeste, né, para São Paulo, Rio de Janeiro, em busca de emprego, né? O lixo coletado diariamente está em torno de 16 mil toneladas, né? Então vejam como, né, diariamente o número de veículos supera o quê? 6 milhões na capital e 18 milhões no estado. Veja que interessante. Ocorre aproximadamente 11,5 milhões de viagens dia, né, em transportes coletivos. A quantidade, né, e todo aquele contexto, né, que a gente vê, né, daquele transporte que, sinceramente, né, a gente pensa que só é em Pernambuco. A população favelada é de cerca de 1 milhão de habitantes. Os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo formam uma única e imensa mancha urbana, né? Então, aqui a gente tem essa mancha urbana, né? Aí, ó, as metrópoles e a gestão pública novamente. Desde o início da década de 90, os processos de conurbação envolvendo cidades médias conduziram à criação de 12 regiões metropolitanas, né? Então a gente tem aí, ó, as grandes regiões metropolitanas, a gente está encontrando aí, né, justamente no mapa aí presente, tá? Então a gente tem aí, ó, a Baixada Santista, Norte-Nordeste Catarinense, Vale do Itajaí, Florianópolis, Londrina, Belo Horizonte, Vale do Aço, aí, Goiânia, a Raia de Brasília, Grande Vitória, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, Grande São Luís e Belém, tá? Então, só para a gente ter ideia. Aí tem a questão da megalópole, né, e a megalópole expandida. São Paulo e Rio de Janeiro separadas por apenas cerca de 400 quilômetros. Configura o principal eixo econômico do país, né? A gente já fez esse comentário, né? Então elas são de extrema importância, né, para o nosso país na questão de desenvolvimento econômico. A expansão de suas regiões metropolitanas e das cidades localizadas sobre o eixo de circulação que as conecta está conduzindo ao surgimento da primeira megalópole do país. Quer dizer, a primeira megalópole do país. Então, os problemas de circulação, né, da megalópole decorrem da intensidade dos fluxos gerados pela concentração urbana e industrial, né? Aí a gente tem o exemplo de São Paulo, então por isso que a gente vai ter alguns problemas, né, ligados a essa questão, né, da circulação. Na porção leste do estado de São Paulo, o fenômeno da urbanização extensiva manifesta-se na configuração de outro sistema de cidade de escala similar à megalópole. É a metrópole expandida ou macrometrópole, tá? Então, queria deixar até aqui com vocês, tá? A gente vai dar continuidade e eu vou ver hoje como é que eu faço para deixar com vocês os conteúdos para a gente fazer o seminário, tá bom? Tchau, gente, um abraço, se cuidem aí.